Hi, hello! Se você está vendo esse vídeo aqui, significa que você está pronto para mais uma fase vocálica. Acertei, certo? Então vamos lá. Essa nossa aula é a aula de fase vocálica. Você já sabe que é aqui que você aprende algumas estruturas, que você começa a entender um pouco relacionado à pronúncia. Nós já vimos sons isolados, nós já vimos vogais, monotongos, ditongos, vimos também alguns sons específicos, nós vimos também os sons das consoantes, tudo isso já foi visto. Hoje a gente vai começar uma nova fase conhecida como Connected Speech. Connected Speech nada mais é, se a gente for colocar ao pé da letra, o discurso conectado. Isso porque, às vezes, a gente tem a impressão que um nativo fala muito rápido, mas de fato não é que ele fale tão rápido assim, é como ele conecta, como ele junta sons para a gente dar uma impressão de que é muito mais rápido do que de fato é. Bom, utilizando o Connected Speech, o que a gente percebe é que a nossa fala, na hora de utilizar falando, ela se torna mais natural e trabalhando Connected Speech e aprendendo como é que esses sons são ligados e por que eles são ligados, eu melhoro o meu listening. Lembrando que todas as vezes que eu trabalho a pronúncia, o meu objetivo central é melhorar o meu listening, ok? Very good. Então, se você está pronto, vamos mergulhar na fase vocálica. Você já sabe que esse material fica aqui embaixo para que você tenha acesso. Então, hoje é exatamente isso que a gente vai ver. Quero mostrar para você uma parte do Connected Speech, conhecida como Linking Sounds. Linking Sounds são sons ligados. Existem algumas regrinhas aí para a gente fazer esses sons ligados. Eu vou te mostrar essas regras porque eu quero que você aprenda. Mas, acima de tudo, eu quero que você comece a praticar. E quando eu falo em prática, eu estou falando muito mais voltado para você começar a abrir os seus ouvidos e começar a perceber esses linking sounds na fala do nativo, na fala dos áudios que a gente tem por aqui, na fala do teu filme, da tua série predileta, do youtuber que você está seguindo. E começa a perceber, nossa, é mesmo, tem um som diferenciado ali. É muito importante que você se mantenha atento, tá? Aprender uma nova língua perpassa por atenção. Você precisa estar atento, estar presente no seu aprendizado. Então vamos lá, a primeira regra é onde eu tenho uma ligação dos linking, onde eu junto, deixa eu acionar minha canetinha aqui que eu acabei esquecendo, ó, vou acionar de vermelha. A primeira regra é quando eu vou ligar linking same consonant sounds, quando eu tenho sons de consoantes, é a escrita não, é o som da consoante igual. Então, vamos lá. Aqui eu tô dizendo que quando eu tenho dois sons, duas consoantes, dois sons de consoantes iguais em inglês, same, você vai falar uma vez só, tá? Então, você vai dar uma alongadinha. Por exemplo, temos aqui take, control. Se eu for falar essas duas frases juntas, eu vou dizer take control. Take. Esse k eu uso para dizer control. Take control. Percebeu? Take control. Eu não disse take control. Take control. Eu disse take control. Take control. Take control. Então, o ezinho some. Eu uso esse som aqui para juntar com control. A mesma coisa quando eu tenho class, schedule. Schedule é horário. Então, o horário da aula. Class, começa com S, schedule, schedule, schedule. Então, como é que eu falo isso? Eu vou juntar esse som de S e já vou dizer a palavra schedule. Então, eu digo class schedule, class schedule. Oh, no, I have my class schedule. Utilizei o mesmo som, tá? Então, primeira regrinha, quando eu tenho sons de consoantes iguais, eu junto esse som. E isso dá uma acelerada na minha fala. Ok? Seguindo para a próxima regra. Quando eu linko consoante com vogal, tá? Então, eu tenho uma consoante e uma vogal. Como é que eu faço isso? Quando eu tenho uma consoante final, um som de consoante final, e a próxima palavra começa com som de vogal, eu junto esses sons. Então, eu move to the next word, or shared by both words. Eu vou mudar para a próxima palavra. Então, vou mostrar para você, porque quando mostra fica mais
fácil de você observar. Olha lá. Beautiful. O L termina lá a pontinha, a ponta da sua língua entre os dentes de cima. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Se eu for falar isso rápido, vai ficar beautiful eyes. Beautiful eyes. Oh, she has a beautiful eyes. Beautiful eyes. Percebe? Ó, inclusive eu já escrevi aqui, ó. Beautiful eyes. Juntei o som. A mesma coisa quando eu digo clean up. Clean up. Fica clean up. Clean up. Clean up. Consegue perceber esses sons ligados? Job offer. Job offer. Job offer. Job offer. Ai, que estranho, mas quando eles falam muito, muito rápido, é isso que você escuta. Então, basicamente, um exemplo disso aqui seria a gente dizer, ó, and I, but I. Lembra que a gente junta som aqui? Eu tenho um som de consoante casando com um som de vogal, eu digo and I, and I. Um som de consoante casando com um som de vogal, but I, but I. Lembrou, né? Então pronto, é essa junção de sons. Essa foi a nossa regra número 2. Regra número 3, como é que eu faço quando eu tenho consoante seguida de consoante? Quando eu tenho, e aí não necessariamente, tá? Eu tô dizendo do som, porque o primeiro que a gente viu foi o som de duas consoantes, sons iguais, lembra? Aqui não é o som, aqui é a escrita. Quando tem uma consoante seguida da outra. Então, quando você tem duas consoantes que têm sons diferentes, o primeiro som vai mudar para ser mais parecido com o próximo som. Então, duas consoantes com som diferente, eu mudo o som da primeira para que ele fique mais parecido com o som da segunda. Então, uma coisa interessante a gente perceber é o seguinte, ó, ele está dizendo aqui, ó. The final consonant sound most likely to change are T, D, and N. Let's take a look. Vamos dar uma olhada, ó lá. I already ate, o som da consoante, né? I already ate breakfast. Ate breakfast. I already ate breakfast. I already ate breakfast. Ate breakfast. Ate breakfast. Então, esse T, ele é mais suavizado para que eu já possa dizer a próxima consoante. Lembrando aqui que a gente diz ate e não ate, tá? Então, o som do E, ele praticamente some. Vamos ver o próximo exemplo. She has bad... Devagarzinho. She has bad credit. Bad credit. Bad credit. Bad credit. Bad. Vê que eu não falo com tanta vontade. Bad credit. Bad credit. She is still in... Ó, esse som do N aqui, na hora que ele vai encostar com o som do B, ele fica parecendo um som de M. Então, she is still porque eu tenho que fechar, ó, o N não é assim? Mas eu tenho que fechar para fazer o B, né? A minha boca precisa mudar de isso vira um M. Então, she is still in Boston. Então, o que era N praticamente vira M. A mesma coisa aqui, o que era T praticamente vira P, tá? É a forma como eu mudo. Então, I already ate breakfast. Ate breakfast. O som, a forminha da minha boca forma mais parecido com o P. Tá? Uma coisa que eu quero te dizer. Ai, Teacher Lori, ainda é tudo muito novo pra mim. Volta essa aula, faz de novo. Faz essa aula parando, faz as suas anotações. Forma esses sons na sua boca. É muito importante que você sempre mantenha em mente que a chave da pronúncia é a repetição, mas que a gente precisa trabalhar os músculos. Lembra que numa aula eu falei pra vocês? Sempre que tiver aula de fase vocálica, antes de começar, ó, tô com vergonha, faz escondido, para que você vá relaxando alguns músculos da sua boca que a gente não usa quando fala em português, tá? Uma coisa muito importante, deixa eu beber uma aguinha, que é importante também. Você tem bebido água?
Beba água, seu corpo agradece. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Algumas palavras em inglês, vocês já perceberam isso? Principalmente no inglês americano, que tem um sonzinho, que são escritas com T, ela normalmente, o som não sai de T. Vou dar um exemplo, água. Então, água, peraí que o ar saiu bem feião aqui. Pronto, água em inglês. Certo? Eu escrevo assim. Só que no inglês britânico, isso sai com um sonzinho de T. Water, water, water. No inglês americano, isso não sai com um sonzinho de T. Isso sai com um sonzinho quase de um D. Então fica water, water, water. O nome disso é flap T. Tem um nome, tá? Que é quando você muda a estrutura do T na frase e ele soa mais como se fosse um D. Muito comum no inglês americano. Então, exemplos aqui, ó. Metal, metal, vira metal, metal, metal. Data, data, vira data, data, data. Isso é muito comum no inglês americano. Você pode ouvir isso muitas vezes. Então, mantenha os seus ouvidos abertos, tá? Pra gente aqui no português, a gente fica numa dúvida se isso é um R ou se é um D, né? Porque é uma coisa muito próxima entre um R e um D. Mas o correto é que é um D. E o nome disso é flap T. Então, é quando você pega a ponta da sua língua, ó, e vai pro fundo da boca. Water, 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 water. Ao invés de falar water, que seria a ponta mais aqui na frente dos front teeth, dos dentes da frente, ok? Very good. Que temos mais? Temos alguns exemplos aqui. Eu quero muito que você faça esses exemplos, tá? Beleza. Como é que eu vou linkar, por exemplo, isso é muito comum de acontecer. Quando eu tenho uma palavra que termina com T e eu vou ligar e a próxima palavra começa com Y, tá? Que seriam para eles o Y. Começa com Y. O resultado sai como uma coisa de tch, tch, ok? Então, ó, don't you know, bem devagar. Don't you know, o som natural. Don't you know, don't you, don't you, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know. Percebe que é tch, tch. Mesma coisa eu tenho aqui, ó. Can't go, can't go, can't go, can't go, can't go. Outra forma é quando a gente tem um linking, a gente vai ligar o D com o Y. O som sai como j, como se fosse assim, né? Tanto que eu coloco aqui, ó, em job, sai parecido com isso. Então, did you, ó, did you know, did you know, repete. Tanto que eu não tô dizendo did you, did you know, would you help, ok? O sonzinho, ele é um som mais de j. Percebe como a partir de compreender como as palavras são linkadas, eu consigo entender melhor o que estão me dizendo e mais ainda eu consigo falar com mais naturalidade e confiança, que é o objetivo do nosso curso. É naturalizar e te dar confiança para falar inglês. Bom, é isso. Eu vou terminando por aqui. Peço para que você faça o download dessa aula. Volte 1000 vezes, me escute falando, fale você também, grave você mesmo. Lembre-se, a chave da pronúncia é a repetição, ok? See you next class. Bye bye.